Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é planejamento de vendas. Eu sou a Cláudia Vasconcelos e aqui no Viver de Sopa eu te ensino a faturar R$ 5.000 ou mais por mês com delivery de sopas, trabalhando na cozinha da sua casa. Sejam muito bem-vindos. Esse tema de hoje é um tema que interessa muito a muita gente, especialmente a quem tem dificuldade de vender. E vender no volume suficiente que pague os seus custos, despesas e que te dê lucro, é o que deixa você feliz no final das contas, é o que permite que a sua empresa cresça. E por isso é importante a gente fazer o planejamento de vendas. Durante a aula de hoje, eu vou explicar para você exatamente o que você precisa fazer, não tem nada de complicado, apenas tem que ser feito. E aí eu separei hoje uma frase de Shakespeare, de um livro que eu estou lendo, que não tem nada de Shakespeare, é um livro de autoconhecimento, mas é uma frase que eu achei que era bem apropriada para a aula de hoje. Você é o mestre da sua circunstância. Invoque o seu poder, iniciativa e engenhosidade e seja o seu mestre. O destino está em suas mãos. Determine-o. Por que eu achei que essa frase tinha a ver com a aula de hoje? Porque fazer planejamento é a gente determinar o que a gente quer que aconteça com a gente. Quando nós não fazemos planejamento, fica tudo muito ali soltinho, né? Ah, se a gente vende, a gente fica feliz, se a gente não vende, a gente fica triste, mas com planejamento a gente sabe mais ou menos o que pode esperar. Por que mais ou menos? Porque às vezes a gente precisa ajustar o planejamento de acordo com o que vai acontecendo, né? Não é uma situação estática. Eu já fiz um curso de vendas que a gente até brincava que o cliente tinha que ir para o treinamento junto com a gente, porque era tudo muito estático. E na prática a gente sabe que existem variáveis, mas sem o planejamento, aí mesmo que não tem condição nenhuma da gente saber o que vai acontecer. O que é um planejamento de vendas? É você determinar o quanto você deseja faturar. Às vezes, esse quanto é motivado por um valor que você precisa pôr em caixa. Putz, eu tenho que pagar uma conta, eu quero que entre 5 mil, 10 mil, 15 mil, 8 mil. Pode ser por isso, ou pode ser de uma maneira mais tranquila. Eu quero fazer o planejamento de vendas da minha empresa para o próximo ano, para os próximos meses. E aí a gente vai traçar um plano detalhado para chegar lá. Por exemplo, quando você viaja, resolve viajar, você tem que comprar uma passagem, reservar o hotel, você faz um planejamento, não é verdade? E essa etapa é importantíssima, e por mais que ela seja importante, muitos empreendedores não fazem. O que não é planejamento de vendas? Não é pensar assim, eu preciso vender mais, as vendas estão fracas, querer tanto mais cliente. Isso não é planejar, isso é querer, sonhar, né? Planejamento, seja de vendas, seja de qualquer outra coisa, ele requer desmembrar a tarefa num passo a passo, em todas as ações que vão fazer você chegar no seu destino, que é a sua meta. Qual dessas duas hipóteses que eu vou falar aqui você enxerga com mais clareza? Por exemplo, no final de semana eu vou viajar, uma maneira. Segunda maneira, no final de semana eu vou viajar de carro para Búzios, que é uma praia perto do Rio de Janeiro, e vou ficar hospedada na casa de uma amiga na Praia da Ferradura. É a mesma coisa, nas duas hipóteses você vai viajar. Mas você repara que na segunda você já enxerga o que vai acontecer com você? Eu vou viajar de carro, automaticamente já vem. Tem que botar gasolina, calibrar o pneu, quanto vai custar para eu abastecer o tanque cheio, alguém vai comigo. Vou me hospedar na casa de uma amiga, será que eu levo um presente? Automaticamente a sua mente vai se desdobrando no que você tem que fazer para atingir aquilo. E se você fala só, vou viajar, você nem sabe se vai de carro, se vai de ônibus, se vai de carona, onde você vai ficar. Tudo isso faz parte do planejamento. Então, voltando aqui para as sopas, o que parece mais fácil e mais claro de você atingir? Simplesmente você falar, quero vender mais, ou você falar, quero faturar 5 mil no final do mês, quero faturar 10 mil, ou quero vender 50, 500, 1000 potes. Percebe como quando a gente fala de uma maneira mais específica, fica mais fácil a gente saber o que a gente tem que fazer? É muito comum quando o empreendedor começa vender ali para quem está em volta e se acomodar ali com aqueles primeiros clientes e não fazer o planejamento. Porque nessa hora que a gente começa, dá um gásinho, os amigos compram, os amigos dos amigos, a família, aí a gente fala, opa, vai no boca a boca, tô feita. Mas não é bem assim que a banda toca, porque mesmo quando vai no boca a boca, é um pouco mais devagar, né?
coisa do boca a boca, ela pode até ser rápida, mas também não adianta, porque em algum momento você vai ter que fazer um planejamento para crescer o seu negócio. Nenhum negócio é sustentado só no boca a boca, tá? Tinha eu tenho uma aluna, Renata, ela estava assim totalmente perdida, e ela se queixava de estar desorganizada, de não conseguir vender o suficiente, ela, enfim, estava achando que estava tudo errado. E aí ela começou a fazer planejamento, não só de vendas, mas do resto do negócio dela. Em 30 dias ela era uma outra mulher. Ela achou até que ela passou a ter mais tempo. Mas o que mudou muito a realidade dela foi o planejamento de vendas. Ela ganhou segurança, ela entendeu assim: se eu decidir, se eu botar essa meta, eu consigo chegar onde eu quero. E você já vai entender por quê conforme eu vou avançando aqui. Tem gente que fala assim, Cláudia, eu não tenho tempo de fazer planejamento. E eu sempre falo aqui, eu repito isso em muitas lives, que o tempo que a gente investe, porque não é gastar, tá? A gente investe tempo em planejamento, a gente colhe esse mesmo tempo em forma de dinheiro, até de mais tempo. Porque por mais que pareça que você vai perder tempo planejando, que nunca é verdade, tempo em planejamento não é perdido, ele é investido. Você pode ter certeza que você vai colher isso em dinheiro, em tempo, em tudo, assim, em tudo. É o tipo do tempo que vale a pena investir. O que que você não deve fazer? Fazer isso esperando o resultado amanhã, né? Aí eu vou acabar de ver essa live aqui, vou fazer ali 2, 3 coisas que a Cláudia falou e amanhã já quero ver resultado. Não, o resultado até pode vir rápido se você for bem assertivo, assertiva, mas não é amanhã. É uma coisa que você organiza, planeja e você vai colher, tá? E a outra coisa é fazer pela metade e largar para lá antes de terminar. Às vezes a gente começa a fazer, e aí é o menor sinal de movimento, porque a gente se movimenta quando faz planejamento, dá ali um pequeno resultado e você já, tá bom. Aí você vai e larga para lá. Não pode fazer isso, tá? E a outra coisa que pode acontecer é você esbarrar numa tarefa que você não gosta de fazer, ou você não sabe fazer, e aí você não faz e procrastina por medo de dar errado, por desconhecimento, por várias razões, tá? E aí, qual é a forma certa de fazer? Como é que o planejamento de vendas te aproxima de um faturamento de 5, de 10, de 15, de quantos mil reais você quiser? Primeira coisa é determinando uma meta. A nossa meta ela tem que ser específica. Tem até uma metodologia de criação de metas que eu ensino dentro do curso, eu vou resumir aqui para vocês. Porque a nossa meta ela tem que ser você não pode ser, quero vender mais. Ela tem que ser específica. Quanto você quer vender? Quantos potes você quer vender? Né? Essa metodologia chama SMART. SMART, se vocês quiserem pesquisar depois. É um pouquinho mais complexa do que eu vou falar aqui, mas é basicamente isso. E a outra coisa importante é ela ser alcançável. Se você, por exemplo, hoje vende 50 potes de sopa por semana, não adianta você traçar uma meta que você vai passar de 50 para 1.200 semana que vem, né? Você talvez não consiga alcançar. E quando a gente bota uma meta que ela não é alcançável, a gente acaba frustrado, fala, puxa vida, eu não consegui, então não é para mim. E não é assim, a gente tem que ir subindo, sabe uma escada, né? Você vai subindo um degrau de cada vez, depois você chega lá no alto da escada. Se você colocar como meta subir todos os degraus de uma vez só, sua perna não vai ter perna, concorda? Então é a mesma coisa. Então vamos supor que você queira um faturamento de 5 mil reais por mês. Vamos colocar aqui um preço hipotético da sua sopa de 20 reais, tá? Se você quer 5 mil reais por mês, a sua sopa custa 20, você vai ter que vender 250 sopas por mês para atingir a sua meta, concorda? Se você vende a sua sopa 17, basta você dividir para achar quantas sopas você tem que vender por mês. Aí, a partir daí, eu gosto de desdobrar em quantidade diária ou em quantidade semanal, porque aí fica bem mais fácil a gente visualizar. Então, se você dividir 250 sopas por 22 dias úteis, né, que é o que o mês tem, geralmente 22 dias úteis, você vai ter que vender 12 ou 13 sopas por dia. Parece bem mais fácil do que 250, né? Você tem uma meta de vender 12 ou 13 sopas por dia. Ou 62, 65 por semana, se você trabalha uma vez ou duas na semana. Fica mais fácil de você enxergar, inclusive. É uma delícia bater meta, né? Vamos combinar que quando você determina uma meta e começa a alcançar, é uma sensação maravilhosa. E aí você vai para o próximo passo do planejamento de vendas.
como que você pode bater esta meta, né? Você traçou a meta e a meta é vender 10 sopas por dia, 12, 15. Não, é você que vai definir a sua meta. Como que você vai vender? Como é que você vai atingir essa meta? Aí você vai começar a listar as possibilidades possíveis. Eu trouxe algumas aqui para falar para vocês, algumas vão fazer sentido para vocês, mas você pode ter algumas aí que eu nem tenha trazido aqui como exemplo. Por exemplo, abrir uma loja no iFood. Atualmente eu não vendo pelo iFood, eu só vendo direto. Uma forma de eu alcançar essa meta é abrindo uma loja no iFood. Segunda, eu posso impulsionar posts no Instagram. Eu tenho um Instagram, eu nunca impulsionei nada. Eu posso promover um post para trazer mais clientes e aumentar as minhas vendas. Terceira possibilidade, eu posso fazer parceria com nutricionista, dentista, fisioterapeuta, massoterapeuta, personal trainer, clínica de estética, enfim, uma opção de pessoas que você pode provocar parceria para vender mais. Você pode divulgar no condomínio que você mora. Se você não mora num condomínio, mas tem um condomínio próximo, você pode divulgar naquele condomínio, no condomínio da sua tia, da sua amiga, da sua sobrinha, num condomínio grande que tenha na sua cidade. Você pode escolher um centro comercial, um prédio comercial que trabalha muitas pessoas. Você vai ver o que tem à sua volta. Se você trabalha, por exemplo, com alguma sopa específica, né? Cláudia, eu faço mais veganas, vegetarianas, eu tenho uma linha mais específica, você pode procurar as associações de classe. Eu vou procurar a associação dos vegetarianos da minha cidade, ou dos veganos, ou os grupos de Facebook, porque as pessoas se reúnem ali para falar sobre isso, né? E você pode procurar ali, eu já fiz isso. Aliás, tudo que eu estou listando aqui, eu já fiz. Por isso que você pode ter alguma coisa aí que eu não tenho trazido aqui. Você pode ativar a sua rede de conhecidos, o seu networking, para vender para. Olha, tem um cabelo aqui. Para vender para essas pessoas ou para as redes dessas pessoas. Agora, não adianta você querer fazer tudo isso que eu falei aqui. Você vai escolher uma ou duas coisas de acordo com o seu porte para você desenvolver. Então, a gente começou o nosso planejamento de vendas determinando a nossa meta. A nossa meta é vender 250 sopas no mês. Aí eu sugeri que você dividisse esse número pelo número de dias úteis ou de semanas. Então, você vai vender 60 e poucas por semana ou você vai vender 12, 13 por dia. Se você trabalha, por exemplo, no aplicativo, ai, gente, o cabelo está me engolindo. Você vai vender, você pode vender por dia, sua meta pode ser diária. E a meta pode ser 1.000, 2.000, tá, gente? Estou falando aqui como um exemplo. Aí você vai desdobrar de novo, né? Aí eu vou escolher uma dessas coisas que eu falei aqui para desdobrar. Vocês conhecem a loja Renner de roupa? Alguém já foi na Renner? Uma loja de moda feminina, masculina, infantil, né? Grande, tem lojas grandes. Não sei se alguém aqui já reparou. Se você está na Renner lá no final do dia, daqui a pouco você começa a escutar no alto-falante. Atenção, equipe, foco total no CCR. O que é CCR? Né? Cartão de crédito Renner. E o que é essa chamada? Eles têm metas diárias para adesão ao cartão de crédito deles. Quando vai acabando o dia que a meta da loja não foi batida, o gerente ou alguém ali motivacional puxa a equipe para vender mais cartões. Isso porque eles têm que bater uma meta, entendeu? E a gente não faz isso no nosso negócio por quê? Tem que fazer. Toda indústria faz isso, toda empresa grande faz isso, todo mundo trabalha com meta. E é gostoso quando a gente bate a meta. Quem não faz ainda vai gostar de fazer. Todo mundo faz isso. Então vamos lá agora dar o próximo passo. Eu vou escolher aqui impulsionar posts no Instagram, porque eu acho que isso pode ser uma dúvida de vocês. Então eu tracei a minha meta de vender e eu listei as possíveis coisas que eu poderia fazer para fazer o meu planejamento de vendas e eu escolhi então que eu vou seguir com impulsionamento de posts no Instagram. Aí o que eu vou fazer? Eu vou desdobrar de novo. Vou desdobrar de novo isso. Então, a gente vem desdobrando do valor ou da meta, como, e agora eu escolhi uma que eu vou desdobrar. O que eu preciso para impulsionar um post no Instagram? Eu preciso criar um post primeiro, né? Então, eu vou ter que fazer uma arte, e eu vou ter que ter as informações todas sobre aquilo que eu quero vender.
Supondo que eu vá vender uma linha, um kit com 5 sopas, ou uma linha, se fosse aqui a Gracineia, vai vender a linha nova dela de sopas com cogumelos. Enfim, se for a Simone aqui, está vendendo as sopas de dieta novas, se for a Camila, está vendendo, enfim. Você vai escolher aquilo que você quer promover e vai fazer um post, tá? Aí você vai fazer um post com uma CTA. O que é uma CTA? Sempre que a gente fala do mundo digital, de Google, de Instagram, tem muitas siglas que são em inglês. CTA é Call to Action, chamada para a ação. Embora todo mundo se acostumar com os nomes em inglês, porque é bom sempre aprender coisa nova. Então, CTA, Call to Action, chamada para a ação. Todo post que você vai impulsionar, você tem que botar ali uma chamada para a pessoa querer entrar em contato com você. Qual a melhor forma de você fazer um post no Instagram? É você chamar a pessoa para conversar com você, ou no direct ou por WhatsApp. Se for o WhatsApp, você tem que estar com tudo ali à mão para responder a pessoa. Por que que você tem que fazer esse planejamento? Eu já vi gente começar, eu vou promover amanhã, blá, blá, blá. Tá. Aí começa a receber contato de volta e aí as pessoas começam a perguntar. As pessoas perguntam tudo. Qual o tamanho da sopa? Quando é que você entrega? Quantas calorias tem? Qual o sabor que tem? Cadê o cardápio? E qual é a sua rota? Quanto custa a entrega? As pessoas querem saber tudo. Você anunciou, você disse, venha comprar de mim. As pessoas vêm comprar de você. E elas vêm com um caminhão de perguntas. E você já tem que ter respondido essas perguntas antes. Então, isso faz parte do planejamento. Por quê? Se você se planejou, você botou o seu anúncio para rodar ali no Instagram, você os contatos vão começar a chegar. Quando começar a chegar, você tem que ser, rápida. Você não pode, tipo assim, ai, parei de cozinhar porque fiquei o dia inteiro respondendo mensagem. Não, isso é falta de planejamento. Poste vai dormir, poste vai dormir é ótimo, né? Não pode. Aliás, você pode até postar e dormir se você botar uma mensagem, se você botar o seu anúncio para rodar só de dia, por exemplo, mas o que a Graça está falando aqui é você mandar o cardápio, né, e não responder. Isso também é muito feio. Mas assim, quando você anuncia, as pessoas são imediatistas, elas te mandam a mensagem, elas querem saber como é que não é, quando é que você vai entregar, tem pronto, é amanhã, depois de amanhã. Então você tem que ter isso pronto. Viu como planejar é bom? Você viu quanta coisa você começa a descobrir que não está pronto? Às vezes você está se questionando, ai, quase não estou vendendo. Será que você está pronta para vender? Quando você senta para fazer o planejamento, você percebe que às vezes você não está pronta para o sucesso todo que você está querendo. E quando a gente senta para planejar, a gente percebe isso, por isso que é tão importante. Quando eu venho aqui e faço essas lives para vocês, ou alguma aula, alguma coisa assim, eu sento e planejo antes, né? O que eu posso falar que vai ser útil para as pessoas que vão escutar essa aula? Eu não posso só sentar aqui e falar o que me vier na cabeça. Eu poderia até ficar aqui batendo papo com vocês, sem compromisso, mas aí talvez eu deixasse de mencionar alguma coisa que só ia lembrar depois que a aula acabou, alguma coisa útil para vocês. Então, a gente planejando, a gente começa a descobrir, a perceber aquilo que não está pronto. Então, você vai precisar, se você escolheu impulsionar, criar o post com a chamada para ação, o cartão de crédito para você fazer o pagamento. Atualmente custa R$ 6 por dia, é a verba mínima que o Instagram aceita. Então, se você vai ali impulsionar um post por 5 dias, você vai ter que ter um limite de R$ 30 no seu cartão de crédito para poder pagar essa promoção. Costuma valer bastante a pena, tá? Ter o WhatsApp Business configurado para receber, você pode salvar as respostas rápidas, assim, o que as pessoas mais perguntam, você já deixa tudo salvo ali. Aí a pessoa perguntou, qual o horário de entrega? Você, pá, você vai respondendo ali rapidinho. Ou então você faz um textão com todas as informações que as pessoas costumam perguntar. Feito um FAQ que chamam, né? São todas as perguntas mais comuns com as respostas. O que te ajuda em qualquer planejamento de vendas? É você estar pronta para atender. Isso, como eu falei, é uma coisa que você vai perceber quando começar a fazer o planejamento e você vai perceber como é que você não pode viver sem isso. E fundamental é o seu produto já estar testado e aprovado, tá? Eu já fiz isso de errado, né? De pensar, ai, vou fazer isso para vender. E aí, na realidade, foi mais um buffet que eu fazia isso. Botar uma coisa no cardápio
tive uma ideia louca e não testar antes de vender. Isso foi na época que eu nem fazia ficha técnica, mas não pode, tá? O produto tem que estar testado e aprovado. Outra coisa bonitinha que vocês podem fazer é contar a história do produto, da empresa de vocês. Estava conversando com a Ramona, que é uma aluna da última turma, uns dias atrás, e ela me contou que a empresa dela e da irmã chama Sabores do Bem com N. Bem é o sobrinho dela. E ele adora sopa e daí nasceu a ideia da empresa. Então, isso é uma história bonitinha, elas vão botar uma foto dele. Então, se você contar uma história bonitinha do seu negócio, sempre vai ser legal, as pessoas vão gostar de ouvir. Há uns dias atrás, umas semanas atrás, eu postei aqui nos stories a história da Polly, que é uma empreendedora de Curitiba, que era uma cabeleireira, mas ela tem 3 filhos autistas, então ela não podia sair para trabalhar, então ela montou uma soparia. E assim ela pode ficar em casa com os 3 filhos. É uma história super linda e tal, e ela está realmente contando muito a história dela e isso está ajudando o negócio dela. Tem a Gracineia que está aqui com os cogumelos, também é uma história bacana, ela mora num sítio. Isso chama storytelling, outra expressão em inglês aí para vocês. É você vender contando uma história. Todo mundo prefere ouvir assim, o que você tem para vender através de uma história do que simplesmente tá, compra aqui, compra aqui. Esse planejamento é legal vocês fazerem com antecedência. Assim, se você já estiver super estruturada, você pode fazer em novembro, por exemplo, para o ano seguinte todo, né? Tudo que eu vou fazer no ano que vem com o meu negócio. Quem está começando pode fazer para o mês que vem, para 2 meses, para 3 meses e ir ajustando. Conforme eu falei aqui no começo, é uma forma, a gente começa a fazer o planejamento e depois vai corrigindo. Supondo que eu escolhi ali impulsionar posts como sendo o que eu quero fazer para trazer mais clientes. Mas aí eu errei na escolha do público. Quando você vai lá escolher o público para quem você vai rodar o seu anúncio, mostrar o seu anúncio, você pode escolher faixa etária, gênero, moradia, interesses. Então, supondo que eu escolhi ali alguma coisa errada e o anúncio não deu muito certo, eu vou corrigir. Então, o planejamento é uma coisa que a gente vai corrigindo. Tá? Por exemplo, se você vai vender sopa com baixa caloria, você não vai focar em qualquer pessoa, você vai procurar ali interesses, contar a história vendendo. Eu vou escrever aqui para você. Story, tem livros ótimos. Storytelling. Pronto. Tem muitos livros e artigos bacanérrimos. Se você botar no Google, você vai ver muito material legal sobre storytelling. Tem histórias ruins também de storytelling, mas não vou contar aqui não, para não gastar tempo com isso. Tinha uma empresa de sorvete que inventou uma história e foi pega, isso foi muito feio. Não é para inventar a história não, tá, gente? É para contar a sua história de uma forma legal. Eu, por exemplo, adoro falar da minha avó materna, porque minha avó materna é filha de imigrantes poloneses, uma vida super sofrida, ela veio para o Rio, depois viajou no navio como dama de companhia, conheceu meu avô, minha avó era ótima cozinheira, eu adoro falar dela. Toda vez que eu cito a minha avó em alguma coisa, fica um pouco de storytelling, porque o fato de eu gostar de cozinhar tem muito a ver com a minha avó, então isso faz parte da minha história, e aí vira um storytelling também. Então vamos lá, estou falando de tempo de planejamento. Você começa ali 1 mês, 2 meses, 3 meses e vai ajustando. Essa história de impulsionar, dependendo da cidade que você está, do seu público-alvo, pode melhorar muito as suas vendas, né? Eu costumo mostrar aqui uma foto de uma entrega que eu fiz em janeiro, no mês de janeiro, no Rio de Janeiro. Eu até boto a temperatura na foto, estava 36 graus. E metade daquela entrega, mais ou menos, foi fruto de uma campanha que eu fiz de divulgação. Metade foi cliente que já estava rodando, a outra metade foi uma campanha que eu fiz provocando as pessoas com a história de terem comido muito no Natal. Então eu fiz ali umas imagens de sopa dizendo: tá pensando em começar o ano comendo bem? Você comeu demais no final do ano e tal? A gente te ajuda. Aí eu anunciava o meu pacote de sopas com poucas calorias. E aí foi um sucesso. Ô, Grace, você conta. Será que está participando? Você pode contar com texto. O Zeca está contando a história dele. Não vou nem disputar. Vou lá para os fundos. Você conta nos stories, você pode fazer um post carrossel
contando, se você, Gracineia, por exemplo, você bota uma foto do seu sítio e fala, aqui é o meu sítio onde eu cultivo cogumelo, como que começou a cultivar? Aí você vai contando ali nos cards. Se você não gostar de gravar vídeo, você pode contar através de imagens também. Quem faz isso bonitinho é o Sebrae, né? Eles têm feito umas historinhas mesmo com quadrinhos contando casos de empreendedores. E é super bacana, porque a gente entra na história e aprende, né? E no caso do cliente, ele entra na história e depois compra. Então, peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Por que que eu fui cair, né, nessa, né, por que que eu quis fazer essa promoção que me levou a essa entrega tão grande? Eu tive medo, né? Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas tem muita gente nova aqui. Quando eu comecei a sopa em plena pandemia, quando chegou ali agosto, setembro, começou a flexibilização, a primeira, né? Depois fechou de novo, mas começou a primeira. Aí eu pensei, putz, capaz das pessoas agora todas quererem sair e ninguém mais pedir delivery, né? Porque é um delivery. E acabou que não, né? O delivery foi um hábito que aumentou muito na pandemia e continuou aumentando. Foi um comportamento do consumidor que mudou por causa da pandemia, mas que ficou. Mas eu não tinha passado por nenhum verão ainda, né? E aí eu fui estudar o mercado de sopa e falei, putz, as pessoas que fazem dieta, que fazem cirurgia, elas vão ser os meus clientes, né? Foi aí que eu tive essa ideia de começar a rodar e quando chegou no verão eu vi que essas pessoas sustentaram o meu negócio junto com os doidos por sopa, né? As pessoas tomam sopa o ano inteiro. Então, recapitulando, a primeira coisa que você vai fazer é definir uma meta. Definir a sua meta. Vou vender 5.000 reais de sopa. Quantas sopas eu tenho que vender para chegar nos 5.000? Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Se alguém aqui quiser fazer, tira um print e me manda pelo direct que eu dou uma olhada, tá bom? Para ver como é que vocês estão desdobrando. Aí depois que você determinar a quantidade que você vai vender, você vai escolher, vai pensar de que forma que eu posso alcançar esta meta. E aí não vale só o que eu falei aqui, né? Eu falei aqui algumas ideias. Falei do Instagram, do iFood, Cada pessoa pode preferir seguir por um caminho. O iFood é muito útil para algumas pessoas, impulsionar post é para outras. Quando eu comecei a soparia, eu preferi impulsionar. No começo foi só orgânico, depois, quando veio essa linha de dieta, eu preferi impulsionar, porque eu achei que fazia mais sentido para mim. Morava num condomínio que não dava assim, para ficar entre e sai de moto, então eu determinei as minhas entregas 2 vezes na semana. Mas de repente você mora num lugar que pode ter entre e sai de moto ali bombando, você vai para o iFood. Só lembra de cobrar o preço certo para não ter prejuízo. E aí, assim, se fosse desdobrar ali a questão do iFood, o que você teria que fazer para montar uma loja? Eu vou ter que tirar um mês se eu não tenho, eu vou ter que ter fotos para botar na lojinha, eu vou ter que fazer a conta direitinho do preço para colocar a taxa em cima. Desdobra em outras tarefas também, entendeu? Toda você tem a meta, os meios que você vai alcançar aquela meta, e esses meios vão se desdobrar em passo a passo. É assim que a gente faz o planejamento de vendas, tá bom? Dá para vender congelado pelo iFood, sim. Eu vou trazer a Bruna aqui para uma live por esses dias. A Bruna começou vendendo quente pelo iFood, e depois ela começou a perceber que congelado era melhor, e hoje em dia ela tem as sopas congeladas, a venda dela de quente até diminuiu e a de congelado aumentou, e ela continua vendendo pelo iFood. Aí ela esquenta quando a pessoa pede e manda quente, mas você pode sim vender congelado pelo iFood. Aqui na minha cidade tem marmitas congeladas, não tem nenhuma uma sopa congelada pelo iFood. Tem sopa congelada, mas de uma empresa que vende outras coisas. Fit vende também a sopa, mas tem muita coisa congelada no iFood. Eu acho que pode ser uma boa. Então, pessoal, hoje, então a gente falou de planejamento de vendas. Recapitulando, a gente estabelece uma meta, a gente determina quantas sopas tem que vender para chegar nessa meta, a gente escreve de que formas eu posso vender essa quantidade, e aí uma coisa que eu vou recomendar a vocês é assim, na hora que você for escrever de que forma você pode atingir isso, né? Por exemplo, eu coloquei aqui iFood, impulsionamento, parceria, condomínio. Na hora que você for escrever, não coloca filtro assim, mas isso aqui eu não vou conseguir, não. Mas isso aqui é muito difícil. Não, escreve só assim,
como que eu posso conseguir vender 10 sopas por dia aqui onde eu moro? E vai escrevendo, sem você pensar na dificuldade que você pode ter para realizar aquela tarefa. Porque na hora que você escolhe ali alguma coisa e começa a desdobrar as tarefas, você vai ver que não é tão difícil. Parece difícil porque parece uma tarefa muito grande, muito pesada, mas quando você pega aquilo, por exemplo, impulsionar post, o que eu vou precisar? Tenho que ter um cartão de crédito com R$ 30 de limite. Tenho, por exemplo. Ok. Não tenho, vou pedir emprestado. Tenho que fazer um post e tenho que colocar uma chamada para ação. Você vai lá e faz o post. Tenho que ter as informações todas. Você vai vendo que conforme você for realizando cada passo, é muito menos difícil do que o que você pensa que é. Tá? Então, é sentar e fazer. Investir tempo em planejamento vale sempre muito a pena. Tá? Eu queria avisar para vocês que de 10 a 14 de outubro eu vou fazer outra edição da Semana da Sopa Lucrativa. As inscrições para assistir esse evento já estão aqui, o link já está aqui na bio. Você pode fazer a sua inscrição. Durante o evento eu vou sortear umas coisas para vocês. Pela primeira vez eu vou fazer isso, mas só para quem tiver inscrito no evento. Tá? Então a gente vai ter aí, esta semana agora e a outra com bastante live, conteúdo, vários horários. E aí vocês têm essas 2 semanas para assistir, se aquecer e se inscrever na Semana da Sopa Lucrativa. Quando chegar lá na Semana da Sopa Lucrativa é fechado. Os eventos são só para quem fez a inscrição, tá bom? Aí eu vou trazer umas surpresinhas durante o evento para vocês. Amanhã eu vou trazer o seguinte tema: eu devo colocar meu foco no faturamento ou no lucro? Muitos de vocês já sabem a diferença entre faturamento e lucro, outros acham que sabem, mas na prática não sabem, e uns ficam na dúvida, assim, é melhor botar meu foco no lucro, não, livro de faturamento, o que eu faço? Então, o nosso tema de amanhã é esse, aonde eu devo colocar o meu foco, no faturamento ou no lucro? E aí eu vou trazer uns detalhes aqui legais para vocês, de projeção de preço de venda, de como é que você imagina, juntando com o assunto de hoje, vocês já vão começar a ter uma porção de ideias, tá bom? Eu vou fazer a live de amanhã, vai ser nesse mesmo horário, eu estou colocando um pouquinho mais tarde, porque acho que é melhor para algumas pessoas. Não sei se vou manter esse horário de 8 ou se vou voltar para as 7, mas eu aviso vocês aqui nos stories, tá bom? Obrigada, pessoal, pela presença. 8h30 da noite, vocês estão aqui comigo, sinal de que estão a fim de aprender e de melhorar aí as vendas de vocês. Então, eu vejo vocês de novo amanhã, neste mesmo bate-local e no mesmo bate-horário. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.